O reino de Israel, a história de Saul, Davi e Salomão. Em uma época de reinos e batalhas, 3 figuras se destacam na história de Israel: Saul, Davi e Salomão. Imagine um jovem pastor, ungido por um profeta, lutando contra um gigante, enquanto seu futuro trono estava em jogo. Essa é a história de Davi, um homem de coração valente, mas que também enfrentou desafios profundos. E Saul, o primeiro rei de Israel, cuja ambição e insegurança o levaram a um caminho sombrio. O que aconteceu quando a glória e a tragédia se cruzaram? Enquanto isso, Salomão, o filho de Davi, construiu um templo magnífico e buscou sabedoria que superou a de todos os reis. Mas até que ponto a riqueza e o poder podem garantir a felicidade? As decisões deles moldaram não apenas o destino de uma nação, mas também deixaram lições valiosas para todos nós. Prepare-se para mergulhar em um mundo de intrigas, fé e redenção, onde cada escolha pode mudar o curso da história. O que você faria no lugar deles? Como a busca por um reino ideal pode se transformar em uma batalha interna? As respostas estão à sua frente e a jornada está apenas começando. A unificação das tribos de Israel. No contexto da antiguidade, as tribos de Israel viviam em constante tensão. Cada uma delas tinha suas próprias tradições, líderes e aliados, o que tornava a convivência pacífica um desafio. As ameaças externas, especialmente dos filisteus, reforçavam a necessidade de um governo central. Era um período de incertezas, onde a fragmentação tribal poderia levar à ruína. Assim, surgiu a demanda por um líder forte que pudesse unir as tribos e enfrentar os inimigos em comum. Essa necessidade de unidade, mais do que qualquer outra coisa, foi o que levou à formação do reino de Israel. A figura de Saul começou a emergir como uma solução para essa crise. Ele era um homem de grande estatura e presença, o que inspirava respeito e temor. As tribos, vendo nele um potencial líder, decidiram unificar-se sob sua bandeira. Essa decisão não foi fácil, pois muitas tribos eram relutantes em abrir mão de suas autonomias. No entanto, a promessa de segurança e um futuro comum pesou mais na balança. O desejo de sobrevivência falou mais alto, e assim o reino de Israel começou a tomar forma. O reinado de Saul não foi isento de desafios. Apesar de ter sido escolhido como o primeiro rei, ele enfrentou muitas dificuldades, especialmente nas batalhas contra os filisteus. A pressão externa testou não apenas suas habilidades militares, mas também sua capacidade de liderança. A instabilidade interna, com descontentamento de algumas tribos, também começou a se manifestar. A tensão entre a necessidade de um governo forte e o desejo de independência tribal gerou um clima de desconfiança e insegurança. Com o tempo, a figura de Saul começou a se deteriorar. Fatores como suas decisões questionáveis em batalha e sua relação com o profeta Samuel contribuíram para sua queda. O que começou como uma aliança promissora entre as tribos começou a se desmoronar sob o peso de suas falhas. A insatisfação crescia e a sombra de um novo líder começava a pairar sobre o reino. A necessidade de um novo rumo se tornava cada vez mais evidente, pavimentando o caminho para o surgimento de Davi. A unificação das tribos de Israel, portanto, foi um processo complexo e repleto de desafios. Embora o reino sob Saul tenha sido um marco importante, suas fraquezas também deixaram lições valiosas. A busca por um governo centralizado e forte era uma necessidade premente, mas a fragilidade da liderança de Saul mostrou que a verdadeira unidade exigiria mais do que uma coroa. A história estava prestes a virar uma nova página, e Davi se apresentaria como o escolhido para liderar essa transformação. Reinado de Saul. O reinado de Saul foi um período de grandes expectativas e desafios. Como o primeiro rei de Israel, ele simbolizava a esperança de um futuro unificado para as tribos.
No início, Saul conseguiu reunir os israelitas contra os filisteus em uma série de batalhas, mostrando-se um líder militar competente. Sua coragem e determinação nas batalhas tornaram-no um herói aos olhos do povo. Entretanto, essa fase de vitórias não durou para sempre e logo as falhas começaram a aparecer. Com o passar do tempo, a relação de Saul com Deus e os profetas se deteriorou. Saul desobedeceu a ordens divinas e tomou decisões impulsivas, como a realização de sacrifícios sem a autorização do profeta Samuel. Esse tipo de desobediência não apenas afetou sua posição como rei, mas também gerou uma crise de confiança entre ele e seu povo. As tribos começaram a questionar sua liderança e os ventos da mudança começaram a soprar. A rivalidade de Saul com Davi, que começou como um aliado valioso, também contribuiu para sua queda. Davi, com sua habilidade e carisma, rapidamente se tornou uma figura admirada entre o povo, o que despertou a inveja e o medo em Saul. O relacionamento que antes era de mentor e aprendiz se transformou em um jogo de poder e desconfiança. Essa dinâmica tumultuada não apenas desgastou Saul, mas também dividiu as tribos que começaram a se alinhar com Davi. As batalhas que Saul enfrentou tornaram-se cada vez mais difíceis. Os filisteus começaram a ganhar vantagem e as derrotas se acumularam. Esse cenário não apenas afetou a moral do exército, mas também a imagem de Saul como rei. Cada derrota era um golpe em sua autoridade, e as vozes de insatisfação começaram a ecoar entre as tribos. Sua incapacidade de manter a unidade e proteger o povo o levou a um estado de desespero. O reinado de Saul é muitas vezes visto como um estudo de caso sobre os altos e baixos do poder. Embora tenha sido o primeiro rei, sua história é marcada por tragédias e erros. A ascensão de Davi, que se aproximava, era uma evidência de que a liderança exigia não apenas coragem, mas também sabedoria e fé. O ciclo de vitórias e derrotas de Saul pavimentou o caminho para a transformação que estava prestes a ocorrer em Israel. A ascensão de Davi. A trajetória de Davi é uma das mais fascinantes da história de Israel. Começando como um simples pastor, ele se destacou desde jovem, mostrando habilidades notáveis. Sua famosa luta contra Golias, um gigante filisteu, é um exemplo claro de sua coragem e fé. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi desafiou as expectativas e venceu, tornando-se um herói nacional. Esse feito não apenas o catapultou para a fama, mas também o posicionou como um potencial líder. Após sua vitória sobre Golias, Davi começou a ganhar espaço na corte de Saul. No entanto, sua ascensão não foi tranquila. A relação entre ele e Saul deteriorou-se rapidamente, à medida que o rei se tornava cada vez mais ciumento e desconfiado. Davi, por outro lado, cultivava uma lealdade inabalável e respeito por Saul, mesmo quando o rei tentava matá-lo. Essa tensão entre os dois homens tornou-se uma narrativa central na história de Israel, refletindo os desafios da liderança e da rivalidade. Enquanto fugia de Saul, Davi se tornou um líder de um grupo de descontentes e exilados. Ele uniu homens de diversas tribos, formando uma força que o preparou para sua ascensão ao trono. A habilidade de Davi em conquistar o apoio das tribos foi fundamental para sua eventual unificação do reino. Ele entendia que para ser um bom rei, precisaria não apenas vencer batalhas, mas também conquistar corações e mentes. Finalmente, a morte de Saul abriu caminho para que Davi fosse reconhecido como rei. Sua coroação foi um momento decisivo para Israel. Davi não apenas trouxe consigo a promessa de um governo forte, mas também a esperança de uma nova era de unidade entre as tribos. Sob sua liderança, as disputas internas foram deixadas de lado,
E Davi trabalhou incansavelmente para consolidar o reino e estabelecer uma identidade nacional. A ascensão de Davi representa um ponto de virada na história de Israel. De pastor a rei, sua jornada é um testemunho da força da determinação e da fé. A habilidade de Davi em unir as tribos e enfrentar os desafios que surgiram em seu caminho o solidificou como uma figura central na narrativa israelita. E, enquanto a história se desenrolava, o legado de Davi continuaria a moldar o futuro da nação. Davi como rei. Quando Davi finalmente se tornou rei, ele não apenas herdou um trono, mas também um desafio monumental: unir as tribos de Israel sob uma única bandeira. Suas conquistas militares foram impressionantes e ele mostrou-se um estrategista astuto, vencendo batalhas que muitos consideravam impossíveis. A vitória sobre os filisteus foi um marco e estabeleceu Davi como um líder respeitado. Ele não apenas derrotou um inimigo histórico, mas também conquistou a lealdade de seu povo, que via nele um verdadeiro campeão. A captura de Jerusalém foi um feito significativo. A cidade, que estava sob domínio jebuseu, tornou-se a nova capital do reino. Davi viu em Jerusalém um lugar ideal para unificar as tribos, não apenas por sua localização estratégica, mas também por sua importância simbólica. Com essa conquista, ele não apenas estabeleceu um centro político, mas também um local de relevância religiosa. Jerusalém se tornaria o coração pulsante de Israel, onde o povo poderia se reunir e adorar a Deus. As reformas administrativas de Davi também foram notáveis. Ele organizou o governo, dividindo o reino em distritos e nomeando líderes locais para mantê-los sob controle. Essa estrutura não apenas facilitou a administração, mas também ajudou a promover a justiça e a ordem. Além disso, Davi incentivou a adoração a Yahweh, centralizando práticas religiosas e promovendo a construção de um templo que mais tarde seria realizado por seu filho Salomão. Essa visão de um reino unificado e religioso foi uma das suas maiores legados. No entanto, a vida de Davi não foi só de triunfos. Suas conquistas militares e reformas foram frequentemente ofuscadas por suas falhas pessoais. A relação com seus soldados e conselheiros começou a se deteriorar à medida que sua vida pessoal se complicava. A confiança que sua liderança inspirava começou a ser testada, e ele percebeu que ser rei não era apenas vencer batalhas, mas também manter a integridade moral. Os desafios de governar se tornaram mais complexos à medida que ele enfrentava as consequências de seus atos. Assim, Davi como rei é uma figura multifacetada, cheia de conquistas e contradições. Sua habilidade em unir as tribos e consolidar Jerusalém como a capital é digna de registro. Mas suas falhas pessoais também nos ensinam sobre a fragilidade do ser humano, mesmo aqueles que ocupam os mais altos postos de poder. O legado de Davi seria lembrado tanto por suas vitórias quanto por suas derrotas, moldando a história de Israel para as gerações futuras. O pecado de Davi, o adultério de Davi com Batseba, é um dos episódios mais controversos de sua vida e reinado. Ele, um rei amado e respeitado, deixou que a paixão o guiasse, resultando em uma série de decisões trágicas. Quando Batseba ficou grávida, Davi não pensou nas implicações morais de seu ato. Em vez disso, ele tentou encobrir seu pecado, mandando chamar Urias, o marido dela, de volta da guerra, esperando que ele se deitasse com sua esposa. Quando isso não aconteceu, Davi tomou a decisão drástica de enviar Urias de volta para a batalha, colocando-o na linha de frente, onde ele foi assassinado. Essa sequência de eventos não apenas manchou a imagem de Davi, mas também teve profundas repercussões em seu reinado. O profeta Natã confrontou Davi, revelando a gravidade de seu pecado e as consequências que viriam.
Essa confrontação foi um divisor de águas para Davi, que se viu em um momento de profunda reflexão e arrependimento. Ele compreendeu que suas ações não apenas desonravam a Deus, mas também prejudicavam seu povo e sua própria família. As consequências do pecado de Davi não tardaram a se manifestar. A relação entre Davi e sua família tornou-se tumultuada, com conflitos internos surgindo entre seus filhos. A perda de um filho, como resultado do adultério, foi um golpe devastador para Davi, e isso serviu como um lembrete constante de que suas ações tinham consequências. Essa dor pessoal refletiu na maneira como ele governou, trazendo uma nova dimensão de humildade e vulnerabilidade ao seu caráter. Davi, agora marcado por suas falhas, buscou restaurar sua relação com Deus através do arrependimento. Ele se tornou um símbolo de como até os melhores líderes podem falhar e, ao mesmo tempo, como o arrependimento sincero pode levar à redenção. O Salmo 51, que expressa seu lamento e desejo de purificação, é um testemunho de sua busca por restauração. A sinceridade de sua confissão ressoou não apenas em seu tempo, mas também ao longo da história. Assim, o pecado de Davi nos ensina sobre a complexidade da natureza humana. Mesmo um rei ungido, escolhido por Deus, não está acima das fraquezas e tentações. Sua história é um lembrete poderoso de que a verdadeira liderança envolve responsabilidade, integridade e a capacidade de aprender com os próprios erros. O reinado de Salomão. A ascensão de Salomão ao trono foi marcada por uma transição relativamente pacífica, um alívio após os conflitos que caracterizaram o reinado de seu pai, Davi. A sabedoria de Salomão rapidamente se tornou um de seus traços mais notáveis. Logo após assumir o trono, ele pediu a Deus sabedoria para governar, em vez de riquezas ou poder. Essa decisão não apenas o tornou um governante justo, mas também solidificou sua reputação como um dos homens mais sábios da história. A famosa história de sua sabedoria é exemplificada no julgamento das duas mães que reivindicavam a maternidade de um bebê, onde ele propôs dividir a criança ao meio para descobrir a verdadeira mãe. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém, que se tornaria o centro da adoração israelita. O templo não foi apenas um edifício, foi um símbolo da presença de Deus entre o povo. Salomão dedicou anos de trabalho e recursos para sua construção, garantindo que cada detalhe fosse impecável. A obra atraiu artesãos e trabalhadores de diversas regiões, refletindo a prosperidade do reino sob seu governo. A dedicação do templo não apenas cumpriu uma promessa de Davi, mas também estabeleceu um legado espiritual duradouro. Enquanto Salomão governava, Israel experimentou um período de paz e prosperidade como nunca antes. Ele expandiu as fronteiras do reino e estabeleceu alianças políticas importantes, casando-se com princesas de nações vizinhas. Essas alianças fortaleceram Israel economicamente e militarmente. A riqueza e o comércio floresceram e Jerusalém se tornou um centro cultural e comercial. O reinado de Salomão é frequentemente lembrado como a Era de Ouro de Israel, onde a estabilidade e a riqueza permitiram um florescimento das artes e da cultura. Entretanto, essa prosperidade também trouxe desafios. A riqueza excessiva e as alianças políticas com povos estrangeiros começaram a influenciar a espiritualidade de Israel. Salomão, que inicialmente foi fiel a Deus, permitiu que a adoração a deuses estrangeiros se infiltrasse no reino. Essa mudança gradual em sua devoção religiosa levantou preocupações entre os profetas e líderes de Israel, já que o povo começou a se desviar do culto verdadeiro. O governo de Salomão se tornou um exemplo de como a riqueza e o poder podem corromper mesmo os mais sábios. Assim, o reinado de Salomão é um estudo de contrastes. Por um lado, ele foi um líder visionário que trouxe paz, prosperidade e sabedoria a Israel.
Por outro lado, suas falhas pessoais e a influência externa eventualmente plantaram as sementes da divisão que viriam a seguir. A história de Salomão nos lembra que, mesmo em tempos de grande sucesso, é fundamental permanecer fiel aos princípios que fundamentam a liderança e a fé. A sabedoria e os escritos de Salomão. Salomão, filho de Davi, é frequentemente lembrado por sua notável sabedoria, a qual se reflete em várias obras que lhe são atribuídas, incluindo os Provérbios e o Cântico dos Cânticos. Essas obras não só são um testemunho de sua inteligência, mas também de sua capacidade de aplicar essa sabedoria em situações práticas do dia a dia. Os provérbios, por exemplo, oferecem conselhos sobre como viver de maneira justa e prudente, abordando questões como a moralidade, a justiça e a convivência social. Além disso, a sabedoria de Salomão não se limitou apenas ao aspecto literário. Sua reputação se espalhou por toda a região, atraindo visitantes de terras distantes, como a famosa rainha de Sabá, que buscava entender a fonte de sua grande sagacidade. Esses encontros não apenas reforçaram a imagem de Salomão como um governante sábio, mas também estabeleceram relações diplomáticas e comerciais que beneficiaram Israel. Os escritos de Salomão também desempenharam um papel fundamental na formação da identidade cultural e religiosa do povo israelita. Suas reflexões sobre a vida, a moral e a relação com Deus moldaram a espiritualidade da época. Isso ajudou a unir as tribos sob uma visão comum, promovendo uma coesão social que era essencial para a estabilidade do reino. Além disso, a sabedoria de Salomão teve um impacto direto na política de seu tempo. Ele utilizou seu discernimento para resolver disputas e manter a paz entre as tribos, evitando conflitos internos que poderiam desgastar o reino. Com isso, ele estabeleceu um modelo de liderança que priorizava o diálogo e a justiça, características que se tornaram referências para os futuros governantes de Israel. Por fim, os legados literários de Salomão continuaram a influenciar gerações subsequentes. Seus provérbios e ensinamentos foram preservados e estudados ao longo dos séculos, não apenas como textos religiosos, mas também como guias práticos para a vida. A sabedoria de Salomão, portanto, não é apenas uma parte da história antiga de Israel, mas uma fonte contínua de inspiração e aprendizado. A divisão do reino. Após a morte de Salomão, a transição do poder não foi tão tranquila quanto muitos esperavam. A pressão de tribos insatisfeitas com a carga tributária e a centralização do poder em Jerusalém começou a crescer. Os altos impostos e o trabalho forçado impostos durante o reinado de Salomão geraram ressentimento, especialmente entre as tribos do norte. Essa insatisfação preparou o terreno para uma crise política significativa. Com a ascensão de Roboão, filho de Salomão, as tensões aumentaram ainda mais. Quando Roboão subiu ao trono, ele buscou conselhos tanto dos anciãos quanto de seus colegas mais jovens. Ignorando os avisos dos sábios, ele decidiu impor um fardo ainda maior sobre o povo. Essa decisão foi um divisor de águas, levando as tribos do norte a se rebelarem e a se separarem do reino do sul, que se tornaria Judá. A divisão resultou na formação do reino do norte, conhecido como Israel, e do reino do sul, Judá. Essa separação não foi apenas política, mas também religiosa e cultural. Enquanto Judá manteve Jerusalém como seu centro religioso, Israel passou a adotar práticas e cultos que se distanciavam das tradições estabelecidas. Isso gerou um cisma que afetou profundamente a identidade de ambos os reinos. As consequências dessa divisão foram sentidas por gerações. O Reino do Norte enfrentou uma série de invasões e, eventualmente, caiu nas mãos dos assírios. Por outro lado, Judá, embora tenha conseguido resistir por mais tempo, também enfrentou desafios
Internos e externos. A fragmentação do povo israelita teve um impacto duradouro, enfraquecendo a coesão que uma vez existiu sob Davi e Salomão. Assim, a divisão do reino não foi apenas um marco na história de Israel, mas também um alerta sobre os perigos da insatisfação popular e da falta de liderança sábia. Esse episódio nos lembra que a unidade é um tesouro precioso e que a desunião pode levar a consequências devastadoras que ressoam através dos tempos. E assim, a história de Saul, Davi e Salomão nos revela não apenas o surgimento de um reino poderoso, mas também os desafios e as lições que ecoam até os dias de hoje. Você já parou para pensar como a ambição e a fé moldaram o destino de um povo? Saul, com sua ascensão e queda, nos faz refletir sobre a importância da humildade. Davi, com seu coração ardente, nos inspira a buscar o propósito divino, mesmo diante das dificuldades. E Salomão, com sua sabedoria, nos ensina que o verdadeiro poder reside na capacidade de ouvir e aprender. Mas o que podemos extrair dessas histórias em nossas vidas? Como essas lições milenares podem nos guiar nas nossas próprias batalhas diárias? Pense nisso enquanto exploramos mais a fundo os desafios que esses reis enfrentaram. Quais decisões você tomaria em seu lugar? E se você gostou deste mergulho na história do reino de Israel, que tal compartilhar suas reflexões nos comentários? O que mais você gostaria de explorar sobre a Bíblia? Fique ligado, porque ainda há muito mais por vir. Vamos juntos desvendar os mistérios e as maravilhas que essas histórias têm a oferecer. Não perca!